Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Suderman de Castro e a gente vai ver aqui em relação a uma reportagem que a deputada, estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, que ela deu pela BCC News. Pessoas que secam Bolsonaro alimentam a visão conspiratória que o está afundando, diz Janaína Pascoal, uma entrevista exclusiva pela BCC. Então, houve sim aí, pessoal, uma carta que Bolsonaro compartilhou, que foi até um de seus seguidores, esse pessoal nazista, a direita, a extrema direita que nós temos aqui no nosso país, uma coisa bagunçada. Não, para quem estuda história, nós tivemos casos assim bem parecidos, Essas visões conspiratórias não são nada novo para nós, principalmente na nossa política, Nós tivemos a conspiração contra Getúlio Vargas, na qual resultou seu suicídio. Nós tivemos também as conspirações na qual o Jânio Quadros havia dito que ele estava sofrendo e assim ele renunciou, A questão bem diferente entre o suicídio de Getúlio Vargas e a renúncia de Jânio Quadros, porque assim, o Getúlio Vargas realmente ele via que se ele não tivesse feito algo extraordinário, com certeza talvez os militares poderiam ter tomado mesmo o poder naquele ano. Muitos achavam que ele fosse fazer algo extraordinário, mas dentro do campo da política e não tirando a sua vida, Então, na própria carta que ele fala que ele deixa a vida, mas entra para a história, Isso deixou bem claro o que ele tinha de interesse de fazer naquele exato momento. O Jânio Quadros, ele já tinha uma visão diferente. Ele foi um cara que ele foi igual a Bolsonaro, pessoal. Ele chegou com aquelas noias meio sem sentido, paranoia. Como ele não agradava nem mais a direita nem a esquerda, e nessa época não existia uma coisa meio termo, Ele inventou de dizer assim, tipo, usar o populismo, que na verdade não funcionava para ele, estava mais para João Goulart. Então ele pensou que ao renunciar, o povo sairia em manifestação nas ruas pedindo o fica dele. Só que o povo não se manifestou e o Congresso meteu a caneta. Você quer renunciar? Beleza, então pronto. Então no caso de Bolsonaro, acho que ele tentou jogar algo parecido, porque de sã consciência, vou logo avisando, ninguém é normal para fazer o que Bolsonaro fez. O grau de responsabilidade ao publicar esta carta, ele abalou os mercados realmente. E a nossa sorte de a nossa bolsa não ter caído forte e o dólar não ter disparado é porque já foi no final de tarde de uma sexta-feira. Que se fosse numa segunda-feira, nós iríamos sofrer esse impacto até o final de semana, Mas para a deputada Janaína, o episódio da carta compartilhado, por WhatsApp, porque o presidente tem que aprender a sair das redes sociais e vir para o mundo real, Que o presidente Jair Bolsonaro, nessa sexta-feira, em que o Brasil é descrito como um país ingovernável, sem conchaves políticos, mostra que ele precisa gentilmente trocar seus assessores. Por quê? Porque assim, pessoal, é o seguinte, no mundo da política existem negociações. As pessoas têm que ter no mínimo realmente um pouco de, sei lá, coisa na cabeça para poder entender que ele precisa governar com pessoas, e pessoas são diferentes, pessoas têm pensamentos diferentes. Existe a questão do diálogo e a negociação, Então, o pessoal lá muito preocupado com a questão do Bolsonaro, a Janaína ela dá uma entrevista bem, digamos assim, tentando limpar a barra do presidente, mas a BCC ela tem umas perguntas bem incisivas, Tipo, como a senhora avalia a carta divulgada pelo presidente? Aí a Janaína Pascoal disse que achou uma análise interessante e compartilhou. Cara, sem sentido, ninguém faz isso, a não ser que seja muito doido, sendo você um chefe maior de um estado, sabendo que isso ia causar um certo tipo de choque. Claro, a baixa popularidade de Bolsonaro, talvez esse que nunca tinha esperado, fez com que ele desse um surto aí, Aí, de novo, a BCC tem outra nova pergunta, mas repassar uma carta que ataca o Congresso não foi algo que deveria ser feito em um momento em que o governo tem um desgaste na sua relação com o legislativo. Isso não é endosso do presidente, as visões ali expostas. Aí, claro, a doida lá da Janaína, eu dramatizo menos essas questões. Ele ainda não entendeu que todos os seus atos são interpretados, considerados, enfim, importante. Ele fez um compartilhamento como outro qualquer. Não, ele fez uma coisa suicida, kamikaze, pelo amor de Deus.
alguém interno de Bolsonaro, alguém coloca ele no manicômio, bota esse homem na camisa de força antes que ele quebre o Brasil, meu povo. Vamos lá, e outra pergunta. Quem seriam os assessores do presidente que deveriam ser trocados? Quem alimenta nele essa visão conspiratória mencionada pela senhora? Aí a Janaína Pascoal diz, somente o presidente pode identificar. Cara, tem uma porrada de nego lá dentro que é o câncer maligno olavorista, né? E essa questão da extrema direita no Brasil, que achou em Bolsonaro uma oportunidade de se fincar e chamar de seu. Né? Claro, esse tipo de pessoas não tinham uma certa credibilidade com a política direita nem com a esquerda. Note, pessoal, que o pessoal do PSL é totalmente desorganizado. Nós chegamos já no PSL lá, viu? Só um instante para nós terminar essa explicação sobre esta bendita carta, né? A senhora é professora de uma universidade pública. Considera os contingenciamentos na área da educação e em sua comunicação adequado? Os contingenciamentos são adequados, necessários, já foram feitos em outros governos, inclusive no PT. Claro, meu bem, claro. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não fui a favor de nenhum tipo de contingenciamento na área educacional. Nem do PT, nem do Fernando Henrique, muito menos de Bolsonaro. Porque existem outras áreas para poder ser cortadas e amenizar o impacto, e não na educação, principalmente na forma como ele tem a educação como inimiga, não como uma coisa benéfica aos brasileiros. Quem já viu esse negócio do Bolsonaro dizer que o Brasil não está entre os 200 países com pesquisa, nós somos o 13º, meu povo, pelo amor de Deus. Um vídeo que eu compartilhei do professor Vila explicando tudinho. Que amor de Deus, vamos parar com essa brincadeira. Não existe ninguém pelado. Eu fiz 2 faculdades e nenhuma delas eu vi ninguém pelado, pelo amor de Deus. Aí a BCC faz uma outra pergunta para dona Janaína Pascoal. Como a senhora avalia as manifestações ocorridas nesta semana por causa dos contingenciamentos danados dos cortinhos? As manifestações não foram pela educação, foram por Lula livre e todas as pautas esquerdistas. O contingenciamento foi apenas uma desculpa. Macho, vou te contar. Não é à toa que esse governo é formado por gente doida. Olha, contingenciamento atinge quem é do PT, de esquerda, quem é de direita, PSDB, quem é do centro de Bolsonaro, quem é pobre que tem filhos na universidade, quem é de classe média que tem filhos na universidade e quem é rico que tem universidade. O corte não é aleatório, pessoal. O corte ele é incisivo. Isso é quase uma cirurgia para arrancar algo maligno. Ou seja, é uma coisa que está praticamente decretando o fim das instituições de ensino público federais no Brasil. Não se pode cortar, já está difícil, o cara quer cortar. Aí a Janaína está procurando defender o presidente dela, né? Aí de novo o BCC monta uma perguntinha interessante. O presidente chamou os manifestantes de idiotas úteis. A senhora concorda com essa avaliação? Ele agiu corretamente ao expressar essa opinião? Não. Ele segue sendo como sempre foi, um asno, burro, essas coisinhas que a gente já conhece, essas palavrões trucas, né, de Bolsonaro, né? Mas como o cargo dele de presidente, que exige uma postura diferenciada, jamais ele poderia falar isso. Alguém tem que assessorar melhor o presidente Bolsonaro, que ele tá meio perdido nas ideias. Aí de novo, que a pergunta é boa demais, né? A BCC tem uma outra pergunta. Nesta semana, o filho do presidente Carlos Bolsonaro disse que existe uma tentativa por parte do legislativo de fazer o governo gastar mais do que deve, o que abriria caminho para um pedido de impeachment. Como a senhora avalia isso? O presidente corre esse risco? Aí a Janaína fala, o presidente não corre risco de impeachment, pois não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Ainda, e graças a Deus, e que não cometa, porque o Brasil não aguenta, não tem como o Brasil suportar uma pancada dessa. Ele, como sendo um chefe maior, um chefe do executivo, ele devia ser a pessoa mais zen lá na bagaça de Brasília, né? E pessoal, voltando agora por questões, caso partidário, né? Houve uma briga lá, porque quando eu falo que o governo Bolsonaro ele não tem base, a briga já começa com o próprio partido dele. Eu já falei inúmeras vezes nesses vídeos que eu faço e vou ficar falando e falo novamente, que esse PSL é tudo aquilo de ruim que a política brasileira tem, entendeu? Foi tudo colocado lá, um tal de aproveitarismo, bolsonarismo, que correram todo mundo lá, colocaram a foto do Bolsonaro do lado quando ganhou as eleições. Pessoas incompetentes, semi-letrados, semi-analfabetos, sem instrução, não conhece o parlamento brasileiro, não teve uma vivência pública, sabe? Aí fica essa bagaça, né? E gente aproveitadora, como aquela Joyce Halseman, eu sempre falei, pessoal, quando esse negócio papocar, que a corda partir pro lado fraco, ela já inúmeras vezes cortejou o Dória do PSDB e ela vai indo pra lá, pessoal, ela quer ser senadora.
o Dória vai vir candidato a presidente. Tá ligado? Vamos unir umas coisas com as outras. Pois bem, o que aconteceu? Joyce Hasselmann e Zambelin, né, lavaram roupa suja lá nas redes sociais. Esse povo adora uma briga, pelo amor de Deus. As duas deputadas mais votadas do PSL, Joyce Hasselmann e Carla Zambelin, trocaram ofensas na noite da sexta-feira, no Twitter, né? Tudo lá. O brasileiro aprendeu a lavar roupa suja no Twitter. Eu falar besteira ou jogar uma bomba no Twitter. Incrível como o Twitter no mundo está perdendo a força, mas no Brasil aqui é motivo de papoco. Veja bem, interessante dessas duas meninas, Joyce e Carla. Existe um certo protagonismo, né? Questão porque foram muito bem votadas, e uma disputa de liderança interna, né? E tem aquela questão que o dono do partido pode se dizer que é o Eduardo Bolsonaro. Então o dono da bagaça toda é ele. Mas existe a questão da mulher ser protagonista em alguma coisa, principalmente o caso dessas duas. Mas entender que a Joyce Hasselmann, ela tem mais ambição de se destacar, porque seja, a ambição dela de ser senadora é muito maior do que qualquer outro deputado que está afiliado a esse partido e que até foi eleito. Pois bem, Zambelin acusou a líder do governo no Congresso de não defender o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, seja mantido no Ministério da Justiça, pasta comandada por Sérgio Moro. Na série de postagens marcou o presidente Jair Bolsonaro, Moro e o líder do governo na Câmara, o próprio Major Vitor Hugo. Pessoal, a Joyce Hasselmann, ele é Maria vai com as outras, ele é oportunista. O que aconteceu? O homem mais forte dentro do Congresso, lá, né, na presidência, é o Onyx Lorenzoni, né? Então o que acontece? Ele disse que deixa rolar, tira o COAF de lá. E ela foi concordar com ele. Tá ligado? Por quê? Porque ela quer um lugar cativo em Brasília. Ela quer esse lugar cativo. Ela gostou. Ela sentiu o sabor desses 5 meses. Como é bom ser alguém público. Tipo uma deputada federal. E o Senado é logo ao lado da Câmara, entendeu? E ela quer isso. É claro que ela não é uma pessoa fiel ao partido PSL. Ela é uma pessoa que usou Bolsonaro e a sigla PSL para poder mudar, né, a estratégia de chegar onde ela queria. Pois bem, a farpa das duas vai longe. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a mudança na forma de governo não agrada aqueles grupos que no passado se beneficiavam das eleições pouco publicadas, né? No caso, ela se referia da danada da MP 870, né? E isso no caso da Carla Zambelin, que ela escreveu isso, deixou bem claro. A MP 870 sofreu grave ataque na comissão e pergunto, a líder Joyce Hasselmann não fala nada disso em suas redes, por quê? Bom, aí você imagina que foi a treta lá, né? Aí a Joyce Hasselmann deu aquela resposta bem à altura, disse assim, ó, porque eu, ao contrário de você, penso no bem do país e do governo. Que é o do governo de Jair Bolsonaro, né? Assim ela fala. Porque eu sei fazer conta, conheço matemática básica e lógica, sei que sem a memória não se aprova nada. Ela botou em caixa alta, né? Ou seja, foi gritando. Porque eu estou preocupada com o país e não com curtidas no Twitter ou lives. Porque eu sou inteligente. Já você, caramba, rapaz. Eu não considero Joyce Hasselmann inteligente, mas com uma chibatada dessa... Aí pessoal, aí a confusão ficou armada, o clima pesado entre os colegas de partido não é de hoje, né? Segunda, o radar, Carla disparou telefonemas de irritação para o Planalto logo que tomou conhecimento da indicação de Joyce Hasselmann para ser líder do governo no Congresso em fevereiro e ficou furiosa com a indicação, né? Ou seja, é umas pessoas que adoram chamar umas as outras de burras, né? Interessante, eu acho que se colocar elas... para fazer uma provazinha, uma avaliação do Enem, eu tenho para mim que as notas delas serão baixas, né? Bom, pessoal, essa é a nossa política, infelizmente bagunçada. A carta que o Bolsonaro compartilhou lá, né? Foi nele que escreveu, ele compartilhou de um seguidor dele, e esse seguidor realmente praticamente transcreveu para ele tudo aquilo que talvez o presidente, né, no seu ego, estava querendo expor para o Brasil. Mas com isso, por o fato de ele ser presidente, o governo não vem bem, existe aí uma retração, não tem crescimento, a danada da reforma da Previdência, fez com que isso caísse como uma bomba e pegasse muito mal para ele. Porque na verdade a gente está esperando governabilidade e não curtidas, likes, live nesses danados do Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Como assim Bolsonaro gosta de estar lá, né? Então o que acontece? Nós estamos assim precisando realmente de um presidente que possa governar de forma serena e séria no nosso país. Então, mas galera, me despeço por aqui. Valeu, um abraço.
É fake news isso daí, tá ok?